E a galera, segue o clima de desconfiança no Parque São Jorge. A equipe do Corinthians perde para a equipe do Remo por 2-0 e se complica na Copa do Brasil. O time do Corinthians vai ter que vencer por 3 gols de diferença no jogo de volta. O jogo de volta vai ser na Neoquímica Arena, casa do time do Corinthians, galera. E o Corinthians tem esse resultado aí muito ruim no primeiro jogo da Copa do Brasil. Segue um clima de desconfiança sobre o técnico Fernando Lázaro, né? Ele que conseguiu vencer na estreia da Libertadores fora de casa, vencendo muito bem, mas depois dessa derrota na Copa do Brasil, o Corinthians corre risco de ficar de fora da fase de oitavas de finais da Copa do Brasil, e isso preocupa muito os torcedores do time do Corinthians. Contigo, mas essa é muito Mas sabe o que acontece aí? Só para ser justo, rapidinho. Eu não quero aqui dizer que o trabalho do Lázaro não presta mais. Até o Bu falou a questão de analista. O Lázaro, ele já não é analista há algum tempo até. O Lázaro é auxiliar há algum tempo. O Lázaro já era auxiliar no Corinthians, já era auxiliar na seleção. Então, assim, eu acho que até a pessoa que você falou, né, falaram... querer rotular porque não venceu. O Lázaro tem mais lastro que muito treinador aí que não estuda, que não se atualiza. O Zé fala, né? Conheceu ele, pegando fax. Ele tem uma estrutura. E não é que ele é analista, ele é quase que o pai da matéria no Brasil. Ele é referência, ele é a primeira prateleira. Quem trabalha com isso quer absorver, quer sugar tudo que pode dele. Então, acho que não vale. Mas ao mesmo tempo ele já tem no currículo essa pessoa a que eliminação fala, que eu sei que acaba meio que num tom de corneta, tratar o cara como só isso. Não, só isso é muito pouca coisa. Ele fez um caminho e teve uma chance. E o Corinthians tem essa característica. O Corinthians pega quem está ali. O Lázaro conhece muito bem o ambiente. Sim. Agora, dá certo ou não, eu acho que a avaliação de Paulista é uma coisa, eu acho que é uma falha, eu acho que não podia sair como saiu para o Ituano. Teve 25 dias, mas acho que cabe também esperar e não medir ele só por um momento de pressão, que você perde jogador, tem que dosar. Eu acho que pode apresentar mais. O time ontem não tinha circulação, criatividade, movimento ofensivo coordenado para encarar o Remo. Eu acho que isso pode ser falado, mas que a diretoria não entre nessa de que traz outro, porque o menino aqui não. Menino mas não, o problema, sabe? é assim, eu vou falar porque é o que acontece. O problema é resultado. Claro, porque é o que pauta resultado. ali. Quando você tem um lastro de um currículo, e aí não é culpa do Lázaro, quando você tem um currículo, se fosse Vanderlei, Mano, Tite, o próprio Tite, ou alguns treinadores que já têm uma história dentro do futebol, você tem uma certa... peraí, esse cara já passou por isso, ele vai conseguir reverter essa situação, ele vai construir, foi apenas um percalço ali, uma pedrinha, sabe, no sapato. O problema é que, como o Lázaro não tem isso, ele tem que matar um zoológico, não é nem um leão, um zoológico todos os jogos. Sim. Porque o jogo dele, a vida dele, o trabalho dele agora é um trabalho de segurança. A segurança que vai dar para ele é só vencendo, é ganhando. A torcida do Corinthians ainda é um pouco paciente, porque ele entende quando joga mal e ganha de 1-0. Entende? Porque muitos jogos aí, mesmo com o Mano, com o Tite, com o próprio Carille, jogava mal lá atrás, não conseguia passar do meio campo, uma bola parada, gol, acabava 1-0 e levava para casa. Recentemente o próprio Cássio disse com o Vitor Pereira, eu prefiro jogar mal e ganhar um título do que jogar bem e ficar sem ganhar. Claro. Né? Existem essas frases e essas formas de pensamentos dentro dos vestiários. Mas o Lázaro tem que entender, eu vou insistir nisso, ele é o treinador do Corinthians. É isso. Ele é o treinador do Corinthians, ele não pode, e não sei, né, se ele assumiu como treinador, dali a única solução que tem para ele, se ele não andar, é ser mandado embora. Só que ele tem que trabalhar com o resultado de novo. É um jogo de segurança, 3 pontos para casa. Se não levar 3, eu vou levar 1. Eu não posso ficar para casa de cesto vazio, porque isso vai garantir a ele, neste momento, o emprego. Infelizmente eu tenho que dizer isso, mas eu falo infelizmente porque eu gosto dele, porque é menino do bem, cara bom, boa. Mas nesse mundo cruel do futebol, nesse mundo que todo dia vai mastigando e moendo treinadores, se ele não ganhar, se ele não começar a fazer esse trabalho ser convincente, daqui a pouco a pressão em cima do Duílio vai ser grande. E nós vimos o que aconteceu com o Duílio ano passado, quando pressionaram o Duílio por conta do Silvinho. Porque assim, o Silvinho jogou mal, beleza.
Só que quanto tempo o Corinthians não classificava direto para a Libertadores? O Silvinho conseguiu classificar. O elenco do Corinthians era um dos melhores? Não era. Mas sabe, você vê que ele classificou e classificou de forma questionável. Porque foi melhorando o time, né? O Fortaleza ficou na frente do Corinthians, ele classificou em quinto. Ainda teve isso. Sim, mas William, eu estou dizendo assim, perto dos resultados. Não, sim, porque sim. o que segurou o Silvinho ali foi o resultado. O fato de ele ter ido à Libertadores sem ter uma pré-Libertadores foi a garantia dele ficar ali. Foi o que ele respirou. Foi o que ele respirou. O que tirou ele foi a falta dele. Aí quando começa o campeonato, todo mundo espera, não, ele vai mudar, vai evoluir, o time permanece da mesma forma. O que aconteceu? Perde um clássico em casa, vai embora. Então falta convicção, né? Falta convicção, porque o Silvinho ele já era questionado antes da virada do ano. Mas aí não tinha uma análise fria. Aí era, classificou, fica. Começou 3 jogos, Acho que foram 3. Foi no Paulista, caiu no clássico. Não, porque precisa da pré-temporada. Pré-temporada para entender, para avaliar, não é justo. Pré-temporada, a ideia era pré-temporada na mão do Silvinho. E eu acho correto. 3 jogos, aí troca. Você não tinha convicção nenhuma, né? Claro que não. Se apoiou numa Duílio falou que bengala nunca viu tamanha pressão em cima de um treinador como ele viu em cima do Silvinho. E aí nos dá o direito de parar e pensar. O que não podem fazer com o Lázaro sem 3 resultados. Sim. Então, o Zé... assim, vou falar uma coisa não pra por vocês. acaso veste essa camisa aí que mandaram para ele. Obrigado. O Zé entende como a banda Eu acho que o Silvinho sofreu um certo preconceito. Inclusive pela roupa que vestia, né? Ele usava tipo um pullover. Tinha quem fala, poxa, ele virou europeu, inglês demais, parece europeu demais. Como se o Luxemburgo não vestisse terno. O Lázaro tem mais identificação, um cara mais raiz, mais simples, até na forma de vestir. Isso. Tinha gente que falava isso, que o Silvinho tava europeu demais pro Corinthians. O jeito de falar, né? Ele repetia, tinha uma frase que ele repetia direto, uma palavra que ele repetia direto, que eu não vou lembrar qual que é. Pessoal que Performar? Acho que era performar. Vazava as preleções dele, ele pilhado ali, não sei o que e tal. Eu não vou lembrar. Que pena. O Zé que é o nosso grande imitador da mesa. Eu acho que é performar. Performar. Mas é isso aí. O Lázaro acho que tem uma outra pegada. Então a torcida acho que é mais paciente com o Lázaro do que com o Silvinho. Mas o trabalho do Lázaro é melhor do que do Silvinho. Mas como é que o Lázaro vai se sustentar se ele for eliminado como foi pelo Ituano e pelo Remo? Não se sustenta. O começo do primeiro semestre, ele é eliminado pelo Remo e pelo Ituano. Mas o trabalho dele é melhor que o Silvinho, você concorda com isso? Mas dependendo dos resultados até o jogo do Remo, ele pode ser demitido antes. Ele tem 2 jogos do Brasileiro e um da Libertadores. Sim. Nesse meio de caminho. Eu acho que ainda dá para dar uma negociada naquele joguinho com o Goiás. Fora de casa e tal, talvez dê para dar... Se quiser poupar. Mas depende do jogo do Argentino Júnior. Depende das vitórias. Exatamente. É isso. Agora sim, gente, vamos falar a real aqui. Torcedor do Corinthians está aí ao telefone, você manda o vídeo pra gente. Só uma coisa. O Duílio já falou numa coletiva há 3 semanas que o time é esse. Não, o time é competitivo, o time William. É esse. Então, assim, gente, não espere que vai vir A, B, C, D, que vai vir um baita jogador, que vai vir um cara no nível do Renato Augusto, que vai vir aqui. Não tem jeito. Não vem. O time é esse. Então, a partir de agora não, já desde o começo do ano, o trabalho é do Lázaro. O trabalho é do Lázaro. Você tem bons jogadores, você não... Ou tá na conta do Duílio? Não, os dois estão juntos, porque quem dirige, quem escolheu o Lázaro? Foi o Duílio. Junto com a diretoria. Então, o Duílio tem essa responsabilidade. Por isso que ele vai ser cobrado caso o Corinthians não obtenha resultado. Porque foi ele que colocou o Lázaro. Você lembra antes do Lázaro quem era? Tá todo mundo falando de uma série de treinadores e tal, e do nada, de repente, Lázaro. Então, é isso. Se ele não tiver resultado, William, a torcida, pelo menos o que eu acompanhei, a torcida já está questionando. A torcida já está falando. Essa pressão, a tendência é que ela aumente à medida dos resultados, da vitória, da derrota. Se ele perder ou se ele não jogar bem, vão questionar. Por isso que eu falo para ele, assim, pelo menos a experiência que eu tenho nesse sentido todo jogo para ele tem que ser uma final. Já falei ontem, falei para ele, falei no Campeonato Paulista, nós estávamos aqui, eu falei, o Lázaro tem que acelerar esse plano de jogar sem o Renato Augusto. Tem que acelerar. Não pode, essa desculpa já não dá mais, porque o Corinthians não pode ser assim. E se ele se demonstrar sempre, porque o Renato Augusto é o cara que traz algo a mais, não, agora é o Roger Guedes. Você vai ficar sempre dependendo de um jogador?
É muito pouco. Você tem que ter um trabalho mais sólido. Você tem que ter mais algumas outras opções. Substituição do Roger Guedes é bem complicadinha também. Então, o Romero, sim. O Corinthians também trazer o Romero é brincadeira. E o Romero nem joga mais aberto. Exatamente, é outra conversa. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser analisadas nesse sentido, só que o que vai dar ao Lázaro a tranquilidade para poder consertar o que não está dando certo são as vitórias. São as vitórias, porque a pressão sobre o Duílio vai ser grande, a pressão sobre o Lázaro vai ser grande, os jogadores irão sentir porque eles querem jogar para o Lázaro, porque o Lázaro é um cara do bem e no dia a dia a gente sabe, pelo menos as informações, que o trabalho vem sendo legal, só que assim, não adianta você ter um trabalho legal, não adianta você ter um ambiente bonito, legal, maravilhoso, todo mundo se dá bem, sorrindo, se você não ganha. Eu lembro quando ganhou aqui e os jogadores do Corinthians, Roger Guedes, o ambiente está melhor, porque está fantástico. Você me perguntou, eu falei assim, o ambiente não ganha título. E até usei o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras não se fala, os caras não se falavam, só que entravam em campo, eram profissionais ao extremo. Corinthians também lá, aquele Corinthians do Rincon, do Ricardinho, do Marcelinho, esse negócio do de ambiente legal, treinador de gente boa, não adianta. Se você não tiver resultado, o treinador pode ser o cara mais legal do mundo, que existe. Só que assim, vai embora. Ele vai embora. Então o Corinthians, para não perder o planejamento, para não perder dinheiro, porque não me parece que o Corinthians está nadando em dinheiro para perder esse tipo de coisa. Já perdeu no Paulista, já perdeu o ano passado, o ano que vem ele vai ter. É que a Libertadores, né, esse ano aqui deve estar recheada, mas o ano que vem já não joga a Copa do Brasil, tem que se classificar bem no Campeonato Brasileiro. Né? Então você vê o que isso aí pode ocasionar, quer dizer, uma bola de neve. Começa o Paulista fora, Copa do Brasil duvidoso, Campeonato Brasileiro que a gente não sabe ainda, mas a última imagem é que fica. Como é que o Corinthians vai ser administrado até o final do ano? Eleição dentro do clube, pressão, e aí daqui a pouco o Duílio vai ter que se concentrar na eleição, porque daqui a pouco vão começar a bater. Muitos veteranos, o calendário exigente. O Corinthians é um time que pode sofrer a médio e longo prazo com tanto jogo. Vai ser o Bidu. Gente, então vamos lá. Então, sem querer ser chato de novo, e sendo até desagradável. Você larga o Piton, que já está acostumado, e traz o Bidu. Aí você é obrigado a escutar, não, o Bidu tem características ofensivas, ele precisa defender. Peraí, quem contratou isso? Quem foi o Bidu que trouxe o Bidu? Quem foi que contratou? Pô, não sabia? Então você dispensa o Piton que tinha, sabe? Para contratar o mesmo? Né? Que troca é essa? Mais do mesmo. Assim, mas, ó, você tá falando uma coisa aqui. Galera, situação complicada no Corinthians, né? E eu acredito, se o técnico Fernando Lázaro for desclassificado da Copa do Brasil, eu acho que ele vai acabar caindo, mas o torcedor corintiano, ele tá pensando que o Lázaro sair, o Tite vai chegar. Não vai, o Tite não vai assumir o Corinthians nessas condições. Não vai, ele vai querer elenco e ele sabe que o Corinthians nesse momento não tem dinheiro para construir um elenco competitivo para disputar, né, todas as competições à altura. É claro, pode disputar um brasileiro e ficar na colocação boa, pode ir longe na Copa do Brasil, mas assim, mais falando de Libertadores, muito difícil, porque é um time que é muito dependente do Renato Augusto. O jogador se machuca, a equipe fica à deriva. E vai ser muito difícil. Assim, eu não acredito que o Fernando Lázaro for desclassificado da Copa do Brasil, vai ser demitido, mas o Tite não vai querer assumir o time do Corinthians nesse momento. Ele já falou também que não quer assumir nenhum clube brasileiro nesse ano de 2023, né? O objetivo dele é Europa, né? Não sei também que ele tem mercado, não sei se ele tá com essa moral toda também para assumir um time europeu de Premier League, não sei, né? Segundo informações, o Tite está até estudando para poder assumir possivelmente algum clube inglês, né? Dizem que o grande objetivo dele é o Chelsea, mas eu acredito que não tem grande chance não de assumir o Chelsea não, galera. E é isso aí, o Corinthians, né, perdeu, agora vai ter que reverter esse jogo em casa, né? Se não reverter, vai dar ruim para o Fernando Lázaro, vai ter pressão sobre o técnico, mesmo se ele não for mandado embora. Eu acredito que o torcedor vai fazer muita pressão para a diretoria mandar ele embora, vai acabar aquele amor, né, pelo técnico, porque o torcedor abraçou muito, porque depois daquele problema lá com o Vitor Pereira, então o torcedor, os jogadores também gostam muito do Fernando Lázaro. Fernando Lázaro já trabalha há muitos anos também no Corinthians, conhece muito bem, então os jogadores também abraçaram também a causa, mas também
Não adianta só a União, tem que ganhar os jogos, senão fica muito complicado manter o técnico no comando do Corinthians. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que tá chegando é novo, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e ative também o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.